senhor relator, senhores desembargadores, trata-se de, originariamente, de uma ação de reintegração de posse envolvendo a construtora Modelo de cerca de 1000 famílias que vivem na comunidade Dandara, na região do Céu Azul e Belo Horizonte. O ano passado, em abril, a comunidade foi surpreendida com a concessão de uma liminar de integração de posse, concedida pelo juiz substituto da 20ª Vara Civil. A petição inicial da ação de integração de posse foi dirigida ao juiz da Vara de Conflitos Agrários, porque na certidão de registro juntada aos autos consta se tratar de área rural no município de Ribeirão das Neves. O juiz em plantão forense houve por bem determinar a redistribuição para a Vara Civil pela indispensável necessidade da audiência de justificação. Porém, a liminar foi concedida sem audiência de justificação. Os orientrantes agravaram a decisão. O eminente desembargador Mote Silva, no plantão forense, concedeu a liminar, conferindo efeito suspensivo ao agravo do instrumento, ao argumento de que nos autos não se configurava a presença de indícios de posse da autora da reintegração de posse. Porque o próprio boletim de ocorrência foi produzido a requerimento de parte que não era autora, de pessoa alheia ao processo. E o documento de domínio não é suficiente para provar a posse, e também consta um projeto de construção de um conjunto habitacional no local, que apenas é um projeto que está tramitando na municipalidade para aprovação há cerca de 10 anos. E, portanto, diz o eminente relator em plantão que esses indícios não são suficientes para aprovar a posse. Então, conferiu o efeito suspensivo. Cerca de 2 meses posteriormente, o eminente desembargador relator para quem for distribuído o agravo, após o plantão, ele revogou a decisão do desembargador Mote Silva, o desembargador Tarcísio Martins Costa, a quem rendemos todas as homenagens pelo histórico respeitável deste desembargador, sobretudo quando à frente da Vara da Infância e Juventude. Porém, lamentavelmente, e pedido dele, nós tivemos que então impetrar o mandado de segurança contra esta decisão, vez que não há recurso previsto na legislação processual. O eminente relator, para quem foi distribuído o mandado de segurança, o desembargador Repaulo Silva, concedeu liminar no mandado de segurança e então a liminar que havia sido restaurada continuou suspensa. Este é o problema. E quais as razões que nos levam a impetrar o mandado de segurança? Primeiro, preliminarmente, a incompetência absoluta do juiz. Tanto é que o terceiro interessado neste mandado de segurança dirigiu a petição ao juiz da Vara de Conflitos Agrários. Se trata de área rural. Há um pedido de parcelamento na prefeitura desta área. E a área rural no município de Ribeirão das Neves. É o que diz a certidão de registro. O parcelamento que foi requerido em Belo Horizonte está suspenso por determinação do eminente juiz da 6ª Vara da Fazenda Estadual, por entender que o órgão competente para fazer o parcelamento de áreas em limite de municípios é o Estado, é a SEBRU, e não o município de Belo Horizonte. Então, a área permanece rural, é uma fazenda. Segundo aspecto, a impossibilidade de localização do imóvel. Nos autos, nós temos 3 indicações de localização. No registro diz, na localidade chamada Olho do Estado, no município de Ribeirão das Neves. A prefeitura de Belo Horizonte dá uma certidão dizendo que a área está em Belo Horizonte, no bairro Nova Mangu.
Pampulha. E o tal projeto para a construção de 1.140 unidades habitacionais diz que essas unidades serão construídas no bairro Trevo. Então veja, na mesma ação nós temos 3 localidades apontadas, aonde será cumprida a reiteração do processo. Então, absoluta falta de localização do imóvel. E a imprecisão. Na certidão de registro há indicativos de várias glebas. Em quais das glebas estão as famílias de quem se pretende retirar para reintegrar-se na posse? Então, por estas razões, as preliminares é que o processo seja redistribuído para o juízo competente, ou da vara de conflitos agrários, porque se trata de área rural, ou o juízo da vara de Ribeirão das Neves, porque o imóvel está registrado na comarca de Ribeirão das Neves. Quanto ao mérito, são 2 os aspectos preponderantes. Primeiro, os indeclináveis requisitos do artigo 927 do CPC não estão presentes. Ao autor compete provar a posse. Ao autor compete, não há um vestígio sequer de posse da autora da reiteração de posse dos autos. Domínio não é prova, projeto que fala da intenção de construir não é prova, pedido de parcelamento não é prova. Porque posse é fato, posse é um exercício fático sobre a coisa. O registro dá apenas o direito, o poder do direito, mas o poder de fato sobre a coisa é a posse. Esta não está de modo algum patenteada nos autos, e assim bem o disse o desembargador Walter Silva. Por outro lado, se trata de área rural. O artigo 186 da Constituição Federal, já o artigo 5º, inciso 22, inciso 23 diz: é assegurado o direito de propriedade. A propriedade cumprirá a sua função social. E o artigo 186 diz: a propriedade rural cumprirá a função social quando, simultaneamente, tem a sua dimensão social, a sua dimensão econômica e a sua dimensão ecológica, o respeito ao meio ambiente. Nenhum desses 3 requisitos estão presentes lá. A área estava completamente abandonada há mais de 30 anos, servindo como depósito de lixo ou desova de cadáveres. Segundo ponto, completamente degradada e sem empregar uma pessoa sequer, nenhuma repercussão social. O não cumprimento da função social é eloquente. E o proprietário do direito brasileiro, ele tem um direito, mas é um direito-dever. Ele não pode reservar uma área para especulação, porque ao direito brasileiro repugna a especulação imobiliária. A propriedade tem que cumprir a sua função social. Por outro lado, também outros imperativos de ordem constitucional estão presentes. Pretende-se desalojar 1.000 famílias, 4.000 pessoas, que vivem com dignidade em moradias, exercendo o direito constitucionalmente assegurado de moradia, que estão, essas famílias, resgatando a dignidade humana que lhes foi negada por políticas públicas. São 50.000 famílias em Belo Horizonte que não têm moradia, e as políticas públicas adotadas nos últimos 10 anos na municipalidade não beneficiam as famílias de 0 a 3 salários mínimos. Elas continuam na exclusão, e estas famílias são provenientes da exclusão. A dignidade da pessoa humana há que ser preservada. Uma decisão desta envergadura vai lançar nas ruas crianças, jovens, velhos, 4.000 pessoas abruptamente lançadas na rua. Isso é um problema de grande interesse social, porque terá gravíssima repercussão social. Por estas razões, os impetrantes buscaram esta Corte Superior para que a liminar que fora revogada pelo eminente
juiz desembargador, o eminente desembargador Martins Costa, seja cassada e, por conseguinte, seja restaurada a liminar concedida pelo eminente desembargador Mota e Silva. É assim que nós pedimos a Vossas Excelências que concedam a segurança.